A liderança de Oscar Piastri no campeonato de Fórmula 1 desapareceu inteiramente depois de 2 fins de semana difíceis e uma inesperada virada de seu companheiro na McLaren, Lando Norris. Norris retomou a ponta de uma disputa que tinha perdido no Grande Prêmio do Bahrein em abril, ao vencer de forma dominante no México. Provavelmente sua melhor atuação da temporada até agora. Já Piastri teve um fim de semana desastroso e viu sua vantagem de 14 pontos virar uma desvantagem de 1 ponto. A queda de Piastri foi tão repentina e tão acentuada que à primeira vista chega a parecer estranha. Ele teve 14 pódios nas 16 primeiras corridas do ano, mas nas últimas 4 provas ele esteve fora dos 3 primeiros e a vantagem que chegou a 34 pontos com o abandono de Norris em Zandvoort sumiu nas 5 corridas que se seguiram. Há mais de uma razão para isso, como o acidente de Piastri no GP do Azerbaijão e o fato dele ter ficado atrás de Norris em Singapura depois de um toque entre os dois na primeira volta. Mas nos Estados Unidos e no México, Piastri foi simplesmente lento. O desempenho dele nessas 2 provas foi decepcionante. Ele ficou a cerca de 3 décimos de Norris em Austin e no México essa diferença só aumentou, tanto nos treinos quanto na corrida. No Qualify, ele teve um déficit constante de mais de meio segundo e chamou isso de mistério, já que sentia que o carro estava bom e que estava pilotando normalmente. Ficar apenas em 8º no Qualify e ser o 5º na corrida, atrás do Haas de Ollie Bearman, deixou o Piastri confuso. Um ponto positivo foi que o fim de semana ruim da Red Bull freou o avanço de Max Verstappen no campeonato. E Piastri ainda está em uma posição forte na disputa do título, já que restam 4 grandes prêmios e 2 sprint races e ele pode se recuperar e voltar a superar Norris. Mas isso não parece muito provável com sua forma caindo tanto. Dar fim a esse declínio é sua principal preocupação. Caso contrário, a luta pelo título pode acabar antes mesmo de Abu Dhabi. Logicamente, essa queda repentina de Piastri gerou especulações sobre o que estaria atrapalhando, especialmente porque já há algum tempo que circulam acusações de que a McLaren favorece Norris. Por mais dramático que isso possa parecer, não há nenhum sinal de que a equipe esteja prejudicando Piastri, nem nada vindo dele ou de seu staff de que algo errado esteja acontecendo. Mesmo com o título de construtores já garantido, não faz nenhum sentido a McLaren sabotar um de seus pilotos. Ao contrário, o lógico é garantir que um dos dois vença Verstappen. Prejudicar justamente quem tinha mais pontos seria absurdo. E mesmo que a McLaren preferisse Norris como campeão, por que ela tornaria Piastri tão lento a ponto de deixá-lo atrás de Verstappen? Isso não ajudaria Norris na pontuação. Sem contar que seria insensato pagar milhões a um piloto apenas para atrapalhá-lo. Questionar escolhas estratégicas é uma coisa, sugerir manipulação direta de desempenho não se sustenta. Mas há hipóteses mais plausíveis sobre o que, mesmo sem intenção, pode estar prejudicando Piastri. Como os 2 pilotos usam acertos de carros semelhantes, a primeira possibilidade é algum problema mecânico oculto. Essa teoria é válida, já que pode haver algum dano não detectado remanescente da colisão entre eles na Sprint Race de Austin. Piastri não descartou isso e até deu a entender que sim, ao comentar que achava que tinha feito um bom trabalho no México e que havia pontos que ele mesmo poderia melhorar, mas isso não explicava toda a diferença. Foi isso que o levou a chamar sua falta de ritmo de um pouco misteriosa. Mesmo assim, ele disse que o carro parecia normal e a McLaren descartou enfaticamente a hipótese de dano. O chefe da equipe, André Stella, afirmou que todas as evidências e medições mostram que não há problema no carro. Isso não elimina totalmente a possibilidade de um problema não identificado, mas a torna improvável. Uma troca de chassi também não está nos planos, já que Stella acredita que se houvesse alguma limitação imperceptível, ela estaria no assoalho ou na asa dianteira, peças que são frequentemente trocadas em sistema de rodízio. Além disso, Piastri fez uma corrida razoável no México, ganhando 2 posições que não conseguiria ganhar com um carro defeituoso. A explicação da McLaren é que a técnica de Piastri, que foi extremamente eficaz durante a temporada, não se encaixou com a baixa aderência dos asfaltos escorregadios de Austin e do México. Stella disse que Lando se encaixa bem com essas condições, e Oscar nem tanto. Para Norris, é natural lidar melhor com pistas de pouca aderência ou com pneus desgastados. São situações em que ele costuma se destacar. Norris atribuiu sua melhor forma no México a uma importante reunião de 30 minutos após Singapura,
na qual ele explicou à equipe por que o carro não estava reagindo como ele gostaria e que a McLaren não venceria mais se não fizesse ajustes. Com um carro mais adaptado ao seu estilo, ele brilhou nas duas provas. Já Piastri, que é mais forte em pistas com alta aderência, sofreu. Piastri começou o fim de semana no México acreditando que os problemas que teve em Austin era a pouca aderência daquela pista. Mas já nos treinos, percebeu algo em comum. Norris conseguia retardar as frenagens sem provocar derrapagem de traseira. Piastri é muito bom nos freios, mas passou o fim de semana mudando os pontos de frenagem e tentando frear por mais tempo, mas com menos pressão. Ele até conseguiu melhorar, mas não bastante para evitar perder tempo para Norris em todos os trechos da pista, nas freadas da curva 1, nas curvas de 90 graus dos dois primeiros setores e até nas mudanças de direção rápidas da 7 a 11, onde normalmente é mais forte. Mas, segundo ele mesmo, ainda estava perdendo um pouquinho em todos os lugares, sem um ponto específico em que fosse mais lento. Isso poderia ser explicado por um problema no carro, mas também poderia ser apenas um conjunto de pequenas diferenças somado ao menor controle de temperatura dos pneus traseiros do que tinha Norris nessa sua grande fase. Stella ressaltou que Piastri ainda não completou sua terceira temporada na Fórmula 1 e que combinações de baixa aderência e asfalto quente são raras. No México havia uma combinação inusitada. O pneu C5, o mais macio, não sofria desgaste por granulação, o que criou um cenário muito particular para preparar e executar voltas rápidas. Piastri, de fato, melhorou ao longo do fim de semana. Fez voltas mais limpas no Q3 e teve boa recuperação na corrida, mas não conseguiu alcançar o ritmo habitual de Norris. Considerando como Piastri tem evoluído nos fins de semana e melhorado em pistas onde teve dificuldade nos anos anteriores, entende-se sua frustração no México por não conseguir virar o jogo. Talvez os grandes prêmios dos Estados Unidos e do México, em fins de semana seguidos, não tenham deixado tempo para analisar tudo o que era preciso. Talvez o intervalo antes do GP do Brasil permita encontrar respostas mais claras. Depois do qualify no México, Piastri se concentrou em limitar o prejuízo na corrida e conseguiu. Fez uma prova estrategicamente equilibrada e sua tática agressiva de duas paradas deu certo. Ele ultrapassou as duas Mercedes e terminou em quinto, um bom resultado considerando sua posição no grid. Ele disse que sentiu que precisava mudar muito seu estilo de pilotagem. E Stella comentou que a equipe também fez pequenos ajustes no carro para deixá-lo mais à vontade. Na corrida, Piastri parece ter conseguido extrair mais do carro, embora ele ache que é difícil medir o quanto ele evoluiu, já que passou boa parte do tempo no ar sujo de outros carros. Seja como for, Stella acredita que essa experiência o tornará uma versão mais completa de um piloto de Fórmula 1. Mas em termos práticos, o resultado no México foi um golpe sério nas chances dele chegar ao título. Se a McLaren estiver certa e o problema for apenas uma combinação de condições que Piastri ainda não domina, a situação pode se resolver rapidamente. Se não houver outros fatores ocultos, pode-se esperar que ele volte ao normal no GP do Brasil e retome sua força na luta pelo título. Mas se isso não acontecer e a queda persistir, sua disputa pelo campeonato pode desmoronar completamente. E aí, inevitavelmente, surgirão novas perguntas para a McLaren sobre o verdadeiro motivo dessa virada.